Boa noite. Boa noite. Número de mortos passa de 22 mil na tragédia da Turquia e da Síria. Histórias de sobreviventes mantêm a esperança mesmo em meio à dor. Supremo Tribunal Federal declara constitucional a apreensão de passaportes e carteira de habilitação em caso de dívidas não pagas. Disque Denúncia. Uma via para prevenir a violação de direitos dos cidadãos no período de carnaval. Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos é o canal de atendimento seguro e sigiloso para combater atos deste tipo. São Paulo intensifica ações de vigilância contra a febre amarela. Igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Lourdes neste sábado, Dia dos Enfermos. E Papa Francisco vai presidir missa da quarta-feira de cinzas em Roma. Você sintoniza a Canção Nova TV da Inspiração Católica. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. A tragédia na Turquia e na Síria revela histórias impressionantes e nos leva a refletir. Vivemos num ecossistema perfeito e milimetricamente calculado pelo Criador. E nesse mundo hoje tão descaracterizado pelo homem, os seres vivos revelam que têm instintos únicos. Nos últimos dias, temos presenciado a força natural do ser humano em lutar pela vida e sobrevivência até as últimas consequências. Já são mais de 22 mil mortos na região abalada por fortes tremores. Mas são inúmeras as histórias com final feliz e que renovam a fé e a esperança de muita gente. Admirar o raiar de um novo dia é muito importante para quem achou que o fim tinha chegado. Já era tarde da noite e acordamos com um grande barulho. Ficamos em pânico, sem saber se sobreviveríamos. Nessa hora, perdemos a esperança. Pela manhã, a certeza de uma nova chance divina. O medo foi trocado pelo espanto que a rachadura na terra causou. Quando vimos isso tudo, dissemos que o epicentro era aqui. São dezenas de quilômetros percorridos pela fenda aberta no sul da Turquia. As fissuras na terra cortaram campos, riachos e até estradas asfaltadas. Na ilha do Chipre, a 480 quilômetros da Turquia, 6 baleias do tipo bicuda de Cuvier, que não são comuns nessa região do mundo, apareceram mortas. Ambientalistas do Chipre acreditam que o sistema de geolocalização dos animais pode ter sido afetado por vibrações no mar causadas pelo terremoto na Turquia e Síria. E no centro do terremoto, onde mais de 22 mil turcos e sírios perderam a vida, a corrida contra o tempo continua para socorristas e soterrados. Em Alepo, o pequeno Najman al-Din Mahmoud dorme tranquilo, enquanto sua mãe Fatima Ahmad conta o final surpreendente de quem estava no 6º andar de um prédio em trabalho de parto. Eu envolvi minha barriga e comecei a rezar para que Deus nos protegesse, até que o terremoto terminasse e descêssemos com segurança. Ela conseguiu deixar o prédio e foi levada para uma maternidade. E depois que o menino nasceu, um novo tremor e mais uma prova de fé. Eles foram deixados sozinhos na ala do hospital, enquanto o médico fugia em busca de segurança. Hoje, na barraca improvisada, Fátima expressa com propriedade um dos grandes significados da vida que gera outra vida, da filiação e da maternidade inquestionavelmente abençoadas em meio a um terremoto. Que Deus o proteja sempre, lhe dê uma vida longa e não me prive dele, porque ele me trouxe de volta à vida. Eu estava com medo de perdê-lo e lutei com todas as minhas forças. E valeu a pena. Ainda nesta edição, nós vamos voltar a falar da Turquia e de histórias de esperança. E a defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um pedido para que a decisão de afastar o governador do cargo seja revogada. Ibanez está afastado desde o dia 8 de janeiro, quando aconteceram os atos de vandalismo em Brasília.
E a repórter Camila Castro está em Brasília e tem mais informações. Uma boa noite, Camila. Boa noite, Adriana, e a todos. O documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes sobre os atos de vandalismo argumenta que a perícia inicial feita nos celulares do aparelho de Ibanez Rocha não teria revelado atos do governador que possam ter facilitado as ações de vandalismo praticadas no dia 8 de janeiro. As investigações apontaram que, em diálogo com autoridades, Ibanez mostrava-se tranquilo durante os momentos iniciais dos atos de vandalismo, apesar dos alertas feitos pelo ministro da Justiça, presidentes do STF e do Congresso Nacional. Os advogados de Ibanez afirmam que as provas levantadas comprovam que o governador não teve participação nos atos criminosos. Na madrugada do dia 9 de janeiro, Moraes determinou o afastamento de Ibanez pelo prazo de 90 dias. O outro assunto é sobre o presidente Lula, que chegou agora, no final da tarde, na Casa Branca, para um encontro com Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Pela manhã, Lula teve um encontro com os senadores americanos. Lula e Biden deverão dar uma declaração à imprensa logo após o encontro que está acontecendo agora na Casa Branca. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um excelente fim de semana para vocês. Até segunda. Até segunda, Camila. Muito obrigada. Continuamos com o nosso time em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, validar a apreensão de passaportes e carteira de habilitação de pessoas com dívidas a pagar. O assunto é a constitucionalidade dessa medida. E em nossos estúdios em Brasília, nós temos Liana Exatamente. Nunes. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a proibição para participar de concurso público também está na lista dessa decisão do STF, viu? De acordo com a decisão, cabe aos magistrados a aplicação de medidas que julgarem necessárias para que haja o cumprimento da decisão judicial de pagamento da dívida. Os ministros, no entanto, ponderaram que o judiciário atue dentro da proporcionalidade do caso e que, se a pessoa que recebeu a ocorrência se sentir lesada, deve entrar com recurso contra a determinação judicial no processo. E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e o Ministério do Turismo, lançou uma campanha para receber denúncias de violação de direitos humanos durante o Carnaval por meio do Disque 100. No período de carnaval, muitos brasileiros vão às ruas participar da festa popular. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam sofrendo algum tipo de violação. Nesses dias, as centrais de atendimento do Disque 100 estarão de prontidão para dar o encaminhamento necessário a todas as denúncias. O serviço é coordenado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. O objetivo é combater todas as formas de violação dos direitos dos cidadãos, em especial em defesa de crianças, adolescentes e pessoas idosas. E essa festa popular deve ser uma festa da alegria, uma festa que garanta a proteção dos direitos humanos. O atendimento é gratuito, sigiloso e opera 24 horas por dia. Além da ligação gratuita, os serviços estão disponíveis por meio do site da Ouvidoria. Qualquer violação dos direitos humanos é fundamental que você denuncie. E a principal ferramenta para as denúncias é o Disque 100. Olha, em um torneio de robótica que acontece aqui em Brasília, estudantes de 9 a 16 anos de diferentes estados colocam a imaginação em jogo. Através da construção e programação de robôs, eles aprendem de um jeito novo e divertido. Estudantes de olho na tecnologia, mas dessa vez não é na tela do celular. Com danças e gritos de guerra, eles mostram a força da juventude, que está cada vez mais imersa nas novidades do mundo eletrônico. Heloísa Carvalho, de apenas 12 anos, participou pela primeira vez do torneio. Realmente está me trazendo experiências novas que talvez eu não teria adquirido se eu não tivesse tentado e participado. No desafio, os estudantes são convidados a utilizar a imaginação para construir equipamentos robóticos capazes de executar missões em 2 minutos e 30 segundos.
A temática deste ano está relacionada à busca pelo desenvolvimento sustentável e tem o objetivo de proporcionar a energia limpa. As equipes participantes têm 5 minutos para mostrar o projeto desenvolvido. O grupo vencedor garante uma vaga no torneio nacional que será realizado em março, aqui na capital federal. A equipe da Ana Júlia desenvolveu para a população ribeirinha um equipamento para distribuição de energia. Para ela, o torneio é muito mais do que uma competição. A gente leva como um aprendizado todo esse campeonato para a gente mostrar o nosso projeto, tudo que a gente estudou esses meses, e é uma experiência incrível. Ariel Serafim é aluno da rede pública de ensino e faz uma avaliação positiva da organização do torneio. Quando eu entrei aqui, eu já me admirei pelo tamanho do lugar, como tudo é organizado e como tudo é legal. No processo de preparação, ele explica que a montagem se deu por meio de muita persistência e paciência. Como toda equipe, a gente teve dificuldades, mas a gente foi desmontando, montando até que a gente conseguiu o que a gente tem hoje. Para Marcos, o torneio permite aos alunos trabalharem em equipe e criar projetos interativos. Uma culminância de tudo que a gente imagina em termos de educação. Os jovens possam, a partir da sua pesquisa, da sua dedicação, do seu protagonismo, contribuir para um mundo melhor. A confirmação de um caso de febre amarela deixou as autoridades de saúde de São Paulo em alerta. Assunto para Sidney Fernandes, que está na capital paulista. Boa noite, Sidney. O caso confirmado de febre amarela é de um senhor de 73 anos do interior do estado que foi hospitalizado, mas se recuperou da doença. Boa noite a você e a toda a audiência que temos na TV e na internet. O primeiro caso de febre amarela foi confirmado no município de Vargem Grande do Sul, interior do estado. Por causa disso, São Paulo intensificou as ações para conter a propagação da doença. O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo alerta a população para o risco de contaminação por febre amarela. Desde 2020, o estado não tinha registrado nenhum caso, mas em janeiro deste ano, a doença foi diagnosticada em um adulto de 73 anos, em Vargem Grande do Sul. Cidades do interior de Minas Gerais e Paraná, que fazem divisa com o estado de São Paulo, estão com alerta para a doença. De julho de 2022 até agora, foram notificados 158 casos humanos suspeitos e nenhum foi confirmado. A febre amarela é transmitida por mosquitos silvestres, que vivem em zona de mata. A transmissão não tem participação direta de macacos para seres humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a febre amarela é uma doença grave e cerca de 50% das pessoas que são diagnosticadas com o vírus podem morrer. A febre amarela é uma doença viral aguda transmitida por um mosquito, Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. Os sintomas são febre, dor no corpo, dor nas costas e existe uma melhora. E depois dessa melhora de 2 a 3 dias, existe uma piora e a pessoa fica com a pele amarela. O risco é maior em áreas de mata e zona rural, que recebem turistas para acampamentos, trilhas e atividades ao ar livre. Para prevenir a febre amarela, a vacinação e não acumular latas, lixo em casa. No estado de São Paulo, a cobertura vacinal contra a febre amarela é de 64%. A vacinação faz parte do calendário municipal. Em bebês, são 2 doses, a partir dos 9 meses e a segunda aos 4 anos de idade. Os adultos não imunizados tomam apenas uma dose. O assunto agora é igreja, porque amanhã a Diocese de Itapeva, interior de São Paulo, acolhe seu novo bispo, Dom Eduardo Malaspina, nomeado pelo Papa Francisco no fim do ano passado. A cerimônia será às 2 da tarde na Catedral de Santana de Itapeva. Mais cedo, eu conversei com Dom Eduardo sobre os planos dele para a Diocese. Quando eu fico pensando muito sobre essa dimensão, eu fico até muito assustado, porque a gente se sente tão pequeno da grandeza da missão.
Porém, a gente nunca se sente só, né? Porque é Ele que chama, Ele que envia, mas nós nunca estamos sós, né? O bispo não é que ele toma posse da diocese, são as pessoas que tomam posse da vida da gente. Então, na verdade, eu estou aqui se achegando, entrando de mansinho, tirando os meus sapatos, porque essa terra onde eu estou é santa. Eu venho para ajudar e colaborar, mas que a alegria seja o nosso quinto evangelho e que as pessoas sejam contagiadas pela nossa alegria. Aqueles que o mundo não querem saber, os preteridos do mundo, esses são os preferidos de Deus, são os preferidos das nossas comunidades, são os preferidos daqueles que são anunciadores do evangelho. Que Deus nos abençoe. Também amanhã, a igreja celebra o dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos doentes. Na mesma data se recorda o Dia Mundial dos Enfermos, ocasião em que o Papa Francisco pede que não fiquemos indiferentes à dor do outro. Nos corredores do Hospital Emílio Ribas, Padre João conversa, abençoa os doentes e traz palavras de paz aos profissionais de saúde. Há 31 anos, ele é capelão da unidade referência em doenças infecciosas. O padre, em primeiro lugar, ele é amigo, ele é companheiro, é aquele ombro amigo que acolhe quem está sofrendo. E não só com o doente, mas também com os profissionais da saúde. Tassiana é médica, infectologista no mesmo hospital. Faz parte da equipe de cuidados paliativos de pacientes. Considera que a presença do padre nos corredores é sinal de paz. Os pacientes, mesmo sendo de outras religiões, aceitam o acolhimento dele, a abordagem dele. O padre é sempre uma referência, um porto seguro nosso. E o Dia dos Enfermos é justamente a data em que a igreja celebra Nossa Senhora de Lourdes, a intercessora dos doentes. Bernadette levou 15 encontros para compreender a mensagem total de Lourdes, mas os milagres já começaram a acontecer nas curas dos enfermos. Nesta paróquia dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, na zona leste de São Paulo, os pedidos pelos enfermos são frequentes. Venho pedir a minha saúde, da minha amiga Dona Conceição que está ali, e em especial de uma pessoa que eu amo muito, que precisa muito da cura do espírito. Por meio do gesto concreto de Padre João e pela fé do povo em Nossa Senhora de Lourdes, a igreja coloca em prática o pedido do Papa Francisco na carta pelo Dia Mundial dos Enfermos: acolher, cuidar e ter compaixão dos doentes. Acho que isso que é importante e o Papa sempre lembra. A igreja é um hospital de campanha, sempre aberto, a acolher todo mundo independente da sua condição. A participação de São Paulo no Canção Nova Notícias fica por aqui, mas na segunda-feira a gente volta com mais informações. Boa noite a todos, um ótimo fim de semana e agora é com vocês em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, Sidney, muito obrigado, bom fim de semana também. Olha, amanhã a igreja celebra então o dia de Nossa Senhora de Lourdes. A imagem que apareceu para a jovem Bernadette na França no século XIX ganhou milhares de fiéis por todo o mundo. E em Belo Horizonte, em uma basílica dedicada à santa, são esperados mais de 6.000 fiéis para os festejos da padroeira. A Basílica de Nossa Senhora de Lourdes é uma das igrejas mais antigas da capital mineira. Tudo começou com uma pequena capela mantida pela fé e pelo trabalho dos claretianos. A devoção cresceu e o espaço se tornou um local de encontro com Deus. E amanhã é um dia especial em que toda a comunidade se reúne para celebrar Nossa Senhora de Lourdes. Não é mesmo, Padre Osanilton? Sim, Gabriele. Amanhã será um dia de muita ação de graças, até mesmo porque estamos superando a pandemia. Então, ela é intitulada Nossa Senhora de Lourdes, Mãe dos Enfermos. Então, celebraremos com alegria a saúde de um modo especial. A nossa programação será extensa, teremos missas a cada 2 horas, vários momentos de orações e a missa principal às 19 horas com Dom Giovanni, logo após a procissão luminosa pelas ruas de Belo Horizonte. Sejam todos muito bem-vindos e será um dia de festa, mas também de alegria.
Tá, joia, padre. Muito obrigada por sua participação. Então fica aí o convite para todo mundo. E além dos festejos aqui na Basílica de Lourdes, neste sábado é aniversário da Arquidiocese de Belo Horizonte, que completa 102 anos. Às 9h30 da manhã, o arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo preside ordenação diaconal na Catedral Cristo Rei. A data ainda marca a abertura do ano pastoral. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra para o Canção Nova Notícias. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias agora para falar do IPTU, que é uma das principais despesas de início de ano. E quando o imóvel é alugado, gera uma dúvida muito comum. De quem é a responsabilidade do pagamento? Do proprietário ou do inquilino, hein, Adriana? Segundo especialistas, a responsabilidade depende do que foi acordado em contrato. O Imposto Predial Territorial Urbano, que muita gente conhece como IPTU, um dos principais tributos municipais e deve ser pago uma vez por ano pelos donos dos imóveis. O montante arrecadado com o imposto todos os anos pode ser utilizado para recapeamento asfáltico das ruas e avenidas e saneamento básico da cidade. A advogada especialista em direito condominial esclarece que a responsabilidade em manter o IPTU em dia é do proprietário. O contribuinte, enquanto proprietário, ele é o responsável perante a Fazenda Pública, perante a municipalidade. Mas, tratando-se de um contrato de locação, nós estamos aí diante de uma relação privada em que as cláusulas ali estabelecidas é que vão reger essa relação. Para acabar com essa confusão entre o dono do imóvel e o inquilino, é melhor que conste no contrato a necessidade de pagar o IPTU por parte da pessoa que alugou o imóvel. Do contrário, quem aluga não está obrigado a pagar o IPTU. O ideal é que esteja expressamente configurado a obrigação do locatário, daquele que aluga o imóvel, a responsabilidade de pagar o aluguel, o condomínio, inclusive o IPTU. Isso sendo, inclusive, chancelado pela própria lei, né, do inquilinato, onde traz a obrigatoriedade do pagamento pelo proprietário, salvo se esse contrato de locação dispuser de forma diversa, que é o caso. Na empresa de contabilidade administrada pela Evaneide, quando o dono do imóvel não se entende com o inquilino, ela sempre aconselha fracionar o valor do IPTU para o inquilino, para evitar confusão e ações na justiça. Geralmente, ele faz um contrato já colocando todas as obrigações, como taxa condominial, como IPTU, ele já coloca embutido no aluguel. Ele fica mais confortável em fazer esse tipo de contrato. Você sabia que a Canção Nova se expandiu para o Brasil e o mundo a partir da Casa de Missão localizada em Lorena, no interior de São Paulo? Pois é, são 45 anos de compromisso com a evangelização, dom de Deus cultivado por Monsenhor Jonas Habib e que mobiliza missionários, colaboradores, voluntários no anúncio de Jesus Cristo. Reconhecimento, adesão, gratidão. Estes são os sentimentos do povo de Lorena por tudo aquilo que Deus realizou no município onde tudo começou e continua a acontecer. Eu vendo esse barracão aqui, eu vejo um pouco da nossa realidade do passado. E a coisa que mais me fala é que aqui Deus escolheu. Nessa diocese de Lorena, com Dom João Hipólito de Moraes, com esse povo. Lorena foi o ventre que gerou Monsenhor Jonas Habib para este carisma. Nesta cidade, aconteceram os primeiros encontros de catecumenato com os jovens originários da comunidade. São muitos os motivos para celebrar, afinal, são 45 anos da primeira missão a cantar uma canção nova. E quem canta esta canção desde o começo é Maria Aparecida, que viu a semente ser plantada e não perde uma atividade da casa. O catecumenato foi um marco na vida da gente, porque foi um ano de catecumenato. Nossa, e muita experiência com ele. Nossa, ele sempre falava pra gente assim, aguenta firme, e não desperdice sofrimento. Porque quando vinha a grande tribulação, vocês já estão treinados a lutar. Quanto fruto a gente pode ver aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa,
Oriente Médio, onde tem a Canção Nova, tem a Casa da Canção Nova, que é fruto de Lorena. O que eu pude viver foi essa proximidade com o povo, do acompanhamento, de estar com o povo, de viver com o povo aquilo que esse povo vive. Então foi uma experiência fantástica nos 15 anos que eu aqui estive e levo a missão de Lorena no meu coração para onde eu vou. Os ganhos são para todos, desde os que procuram uma transformação, quanto aqueles que, com responsabilidade, colaboram com a missão. Deus não quer que a gente pare. Deus quer continuidade. Aquilo que o Padre Jonas fez conosco, nós temos que continuar essa missão. Viver com coerência a vocação que Deus me chamou, né? Esse chamado, a Canção Nova, e procurando ser esse testemunho, eu sei que eu vou atingir muitos outros, né? Que virão, muitos outros que estão aqui junto comigo. Parabéns aos membros da Missão Canção Nova em Lorena. Graças aos sócios, amigos e benfeitores, é que esta obra de evangelização segue adiante, segue forte, porque pessoas como você estendem as mãos da generosidade e caminham junto conosco. Vejam só, nós estamos com 28% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, mês mais curto, com menos dias úteis, portanto. Por isso a Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Mas se você preferir, doe pelo Pix. Anote aí a chave, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser um evangelizador conosco. Fim de semana chegou e por isso vamos saber com Yara Naíris como vai ficar o tempo em todo o Brasil. Boa noite, Yara. Boa noite para vocês e a você que acompanha a nossa programação. Pois é, o calor segue por todo o país. Os termômetros variam entre os 24 e 30 graus em Manaus, 25 e 31 graus em Salvador. No sul, os gaúchos podem esperar máxima de 35 graus. Na capital fluminense, o calor deve bater os 32 graus e em Cuiabá, 33. A chuva intensa segue por essas áreas mais escuras, como no Amazonas, Rondônia, oeste do Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Ceará, norte do Pará e áreas aqui do sudeste, como Minas Gerais e São Paulo. Nas demais áreas, pancadas de chuva com possibilidade de trovoada. Já no norte e nordeste, essas variações no tempo e intensificação das chuvas acontecem devido à zona de convergência intertropical. Mas não haverá risco de transtornos, diferente daqui do sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e entre o Triângulo Mineiro e o sul de Minas, o alerta é para os deslizamentos de terra e alagamentos. Bom, agora vamos falar daqui de Cachoeira Paulista, porque neste fim de semana tem o acampamento Profecia do Avivamento. Você que está a caminho, traga o protetor solar e não esqueça da garrafa d'água. Máxima de 28 graus. Amanhã, no domingo, o dia já começa quente com 20 graus e à tarde deve atingir os 29 graus. E há grande chance de chuva tanto no sábado quanto no domingo. Reinaldo, Adriana, por hoje é só. Volto com vocês. Desejo a todos um excelente fim de semana. Obrigado, Yara. Um fim de semana maravilhoso para você também. Olha, o Vaticano informou que o Papa Francisco vai presidir a missa da quarta-feira de cinzas em Roma. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice anunciou que durante a celebração de quarta-feira de cinzas será realizada a Estásio, vigília na Igreja de Santo Anselmo. O momento oracional será às 4h30 da tarde pelo horário da Itália, 12h30 no Brasil. Os fiéis poderão participar também da procissão penitencial rumo à Basílica de Santa Sabina, onde o Papa Francisco presidirá a celebração eucarística com a bênção e a imposição de cinzas, às 5 da tarde na Itália, 1h no Brasil. No ano passado, por problemas de saúde, o Papa precisou de um período de descanso para a perna e por isso não pôde presidir as celebrações da quarta-feira de cinzas. Este ano, os fiéis poderão contar com a presença do Santo Padre nesta celebração. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias.
A devastação provocada pelos terremotos de segunda-feira nas cidades turcas e sírias continua a impressionar. O número dos que foram encontrados sem vida, Reinaldo, já ultrapassa 22 mil. Outros milhares estão desaparecidos ou feridos nos hospitais. Após 4 dias e mais de 115 horas, em meio à dor, um sentimento permanece: a esperança. Há 4 dias, a família de Joma foi soterrada pelos escombros de sua casa. A esposa não resistiu. Hoje, as cicatrizes e lágrimas são de consolo. O filho Ibrahim, de 1 ano e meio, foi resgatado. O sírio disse ser grato a Deus. Conta que respirava por uma pequena abertura e ouvia seu bebê chorar, mas não podia alcançá-lo. Assim que foi salvo, esperou que o encontrassem. O olhar paterno o leva ao pequeno e o beijo responde ao que o manteve vivo: esperança. Eles não querem sair, se reúnem em volta da fogueira e acompanham de perto as buscas. O olhar é de quem acredita, espera e presencia um milagre. Uma família inteira, 3 crianças e seus pais foram salvos. O médico agora disse acreditar em milagres. Alívio e motivação para seguir adiante. Esperança. Próximo às buscas, joelhos no chão, olhos para o céu, clamam por novos milagres, pelo desejo de ver novamente os entes queridos. Fé revestida de esperança. Frei Harut é franciscano, está em Alepo, na Síria. Disse que todos os dias quase 4.000 pessoas são acolhidas, recebem assistência e alimento no trabalho desenvolvido pela Associação Pró Terra Santa. A espiritualidade franciscana, que atende às necessidades diárias de tanta gente, encontra força no sorriso das crianças. Fortaleza que mantém os que ainda estão nos escombros. Quantos milhares de Lázaros saíram dos sepulcros desta tragédia ao ouvir a voz da esperança. E nós podemos levar esperança com as nossas orações, porque os joelhos no chão também precisam ser os nossos. Pois é, nessa experiência da dor, do sofrimento, a esperança se mantém viva, porque há debaixo dos escombros ainda vidas que pulsam. E isso traz a esperança, revigora a nossa esperança. Então a gente continua acompanhando aqui com orações e com muita esperança de resgates e histórias que vão nos ensinar muito. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens que já estão disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Uma boa noite, um abençoado fim de semana. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Com orações pelos povos da Síria e da Turquia. Paz para você.